Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para iniciar a Escola Bíblica 24 horas. Hoje é dia 22 de setembro de 2023. Hoje é sexta-feira. Deus te abençoe. Você sabe que todos os dias, a partir de 6h30 da manhã, estamos enviando mensagens para você, para dentro de dezenas de grupos de WhatsApp que estão conosco dentro e fora do Brasil. E agora teremos uma escalada de mensagens bíblicas apenas pelo YouTube. Por enquanto, nosso trabalho apenas em áudio está obstaculado, então vamos continuar aqui até a hora que Deus quiser, e vamos estar falando sobre batalha espiritual. Então nós já temos gravado ontem, 2 vídeos, enviamos já para vocês todos aí dos grupos de WhatsApp, e nós já enviamos 2 vídeos com respeito ao tema de Mateus 16, 18 ao 20. Hoje ainda vamos continuar falando sobre esse tema: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, tá bom? Então, o que eu quero tentar avisar para você é isso, irmãos, que o inferno vai se levantar. Demônios perigosíssimos que vêm de dentro do inferno para a terra, eles vão se levantar para tentar parar a obra de Deus. Mas outro vídeo nós vamos falar exclusivo sobre o termo inferno. Mas agora vamos falar dentro desse texto aí, dessa batalha espiritual que ocorre contra os cristãos. E nós então vamos falar da palavra, hoje vamos falar da palavra edificação, porque Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Então, como ele disse isso, meu irmão? Em Mateus 16, 18 e 19: eu edificarei a minha igreja. Então, se Cristo fosse um morto, como multidões de religiões pregam por aí, se Cristo fosse alguém que foi totalmente destruído, tudo sobre ele, há 2000 anos atrás, como ele estaria hoje edificando a sua igreja? Então presta atenção, irmãos. A Bíblia é um livro espiritual, como eu sempre digo aqui. Por isso existem batalhas espirituais contra todos aqueles que querem ter as mensagens deste livro, a Bíblia, como seu norte, sua bússola diária. Porque através da Bíblia você pode ter uma vida abundantemente abençoada, se você deixar o Deus da Bíblia edificar a sua vida. Amém? Então preste atenção. Aqui diz na Bíblia que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Mas depois vamos falar sobre isso. Mas como que a Bíblia diz que Deus vai edificar a sua igreja, se o mundo por aí, as religiões que não conhecem a palavra, que não tem nenhum relacionamento com Cristo, dizem que ele está morto há 2000 anos atrás? E nós que hoje dizemos andamos com ele, ele fala comigo, ele me chamou, ele me enviou, ele me usa para me ensinar os outros.
Ele disse que eu estou doido, o povo aí na rua disse, esse cara está fanático. Como que um morto está falando com as pessoas? Não, meu irmão, é porque ele é vivo, ele está vivo, por isso ele é o edificador da igreja. Eu quero falar para você com respeito à edificação da igreja. Eu vou pegar a carta aos Efésios para você ver por que Cristo é esse edificador, coisa que nenhuma religião tem, ninguém hoje para edificar a sua religião. Por exemplo, Maomé, que fundou o islamismo no ano 600 depois de Cristo, nunca você vai ver um muçulmano dizer Maomé falou comigo. Nunca você vai ver isso em lugar nenhum do planeta, em nenhum tipo de líder muçulmano você já viu esse testemunho. Maomé, depois que morreu, falou comigo. Nunca, meus irmãos, isso não existe na religião islâmica, nenhum testemunho. Tem multidões de vídeo no YouTube, de pregação de líderes muçulmanos, está aí no YouTube. Nunca, porque Maomé não pode hoje edificar o islamismo, nem a vida, nem a casa de ninguém que é muçulmano, mas Cristo, ele não é um homem como Maomé. Por isso, irmão, que ele está edificando, ou melhor, eles continuam usando pessoas para trabalhar na obra, para fazer construção do cristianismo nos outros, enquanto que o islamismo continua se repetindo, mas é porque cada um muçulmano, principalmente líderes, ele sai por aí dizendo, foi Deus que mandou eu pregar, foi Deus, mas nunca diz foi Maomé. Por quê? Porque está morto. Mas em Efésios, aqui 2,18 diz assim, Paulo escrevendo para a igreja, diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, é o mesmo Espírito. Aqui é o Espírito Santo, com letra maiúscula, que é a minha tradução da Bíblia Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Ao verso 19, ele diz assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, preste atenção, Cristo é que é a principal pedra, ou melhor, ele começa tudo. Quando você começa uma casa, você tem que começar primeiro de uma única pedra, ou vai construir um muro, tem que começar primeiro de um único tijolo. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. A igreja é edificada primeiro, o fundamento dos apóstolos, ou melhor, o alicerce do cristianismo foram aqueles 12 primeiros que iniciaram o cristianismo. Logo que depois que Cristo ensinou os 12, eles passaram para os outros, e outros foram repetindo tudo o que Jesus ensinou. Quando se fala de 12, claro, não está se falando de Judas, porque você não tem na Bíblia nenhum ensino que Judas deu, nenhum. Quando tem uma carta de Judas aqui, bem do ladinho do Apocalipse, esse Judas nada tem a ver com aquele que se matou, que traiu Cristo. Esse Judas é um outro Judas, porque naquela época Judas era um nome muito conhecido, como era João, como Pedro, né? Esses nomes tinham muitos naquela época. Então Judas era outro que se tornou também discípulo depois. E quem são esses 12? É porque lá no capítulo 1 de Atos, quando fala que a igreja começou depois da ressurreição de Cristo,
homem chamado Matias no lugar de Judas. Então os 12 continuaram pregando, mas agora Judas substitui Matias. Então aqui está dizendo que a igreja do início, ela foi edificada, quer dizer, ela foi construída, ela foi ensinada, ela foi erigida, sustentada, para poder chegar até aqui hoje, para que eu e você tivéssemos com o cristianismo que muda, que transforma a gente, que faz a gente ser uma nova criatura. Foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quem são esses profetas, irmãos? É porque o Novo Testamento, ele tem também muito a palavra profeta, que são pessoas que têm dons de profecia. Efésios 4:11 diz: ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, querendo a edificação da igreja. Mas na verdade esses profetas daqui de Efésios 2:20 está falando sobre os profetas do Antigo Testamento que escreveram, deixaram escrito sobre o Messias. Deus prometeu através desses profetas muitos ensinos que viriam através desse Messias, como Isaías 53, né? O sofrimento que Jesus ia passar, e Isaías 9, verso 6, que diz: o menino será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, o Antigo Testamento, assim como Isaías, que veio no ano 700 a.C., trouxe mensagens sobre esse Messias, que quando ele aparecesse, não teria nenhum motivo de ninguém crucificá-lo. Pelo contrário, era para o mundo inteiro aplaudir e dizer para Deus: muito obrigado, meu Deus, porque tu estás edificando a minha vida através deste que foi tu que enviaste, como diz João 3,16, que Deus, o Pai, enviou o seu Filho, tá bom? E o Pai é Deus, o Filho é Deus, diz a Bíblia, tanto que aqui em Hebreus, né, no capítulo 1, diz que o Filho é Deus e o Pai é Deus, e ele está tirando uma referência de um profeta do Antigo Testamento, que está no Salmo 45, que é Davi, um dos profetas do Antigo Testamento, chamado Davi. Ele disse a mesma coisa aqui, que o autor de Hebreus repete, capítulo 1 de Hebreus, verso 8, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Aí aqui diz assim, verso 9, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, olha aí, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Aqui ele está tirando de onde isso aqui, irmão? Do Salmo 45, viu? É de onde Davi está tirando essa expressão aqui do verso 9. É o Salmo 45, versos 6 e 7. Então Deus está chamando a gente para uma grande obra, para edificar o mundo com esse Deus maravilhoso na nossa vida, e Ele conta comigo e contigo. E se esse Deus estiver na nossa vida, o inferno inteiro pode se levantar, mas como disse Davi, o Deus de Jacó está conosco, Ele quebra o arco e corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. Deus te abençoe. Vamos continuar falando de edificação no próximo vídeo, em nome de Jesus, amém? Na segunda mensagem que vem aí. Deus te abençoe, amém. São 4 mensagens hoje com este tema: a edificação da igreja através de Cristo. E batalhas espirituais podem vir e sempre seremos vencedores em nome de Jesus, amém.